saudações especiais a todos, que Deus abençoe a todos poderosamente. Temos uma pergunta a ser respondida hoje no nosso quadro A Luz da Bíblia. E a pergunta é a seguinte: existe oração forte? Para entendermos se existe oração forte, se a Bíblia apoia isso, o que é que a Bíblia fala sobre isso, vamos primeiro entender o que é oração. Oração é conversar com Deus. É conversar com Deus como conversamos com um amigo nosso. E quando conversamos com um amigo nosso, com alguém, não conversamos com aquela pessoa unicamente para pedir alguma coisa para ela. Às vezes pedimos, mas porém conversamos para estreitar os laços afetivos, a comunhão. Com Deus não é diferente. Conversamos com Deus para estreitar os laços de comunhão com Ele, mas também pedimos. É tanto que a oração ela tem 5 elementos básicos que a compõem. Primeiramente, a adoração. Segundo, o louvor ou o agradecimento. Terceiro, o perdão. Toda oração a pessoa tem que pedir perdão. E quarto, a súplica, pedimos por nós mesmos. E por último, que é a quinta, a intercessão, onde intercedemos, onde pedimos por as pessoas, amigos, vizinhos, familiares, pelo Brasil, enfim, de forma geral. Então oração é isso, é conversar com Deus. Na dispensação da graça, que é a dispensação do Espírito, a qual nós estamos vivendo, cada crente, no momento que a pessoa aceita Jesus, ela recebe o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos morada de Deus, que nós somos templo do Espírito Santo. Então eu mesmo posso orar. Não existe nada de excepcional sobre uma outra pessoa, por ela ser ministro, por ela ser fazer parte do ministério da igreja, onde eu tenho que acreditar que somente é válido a oração dela. Eu não posso orar, ela que tem que orar por mim. Não, tudo bem, ela pode até orar por mim, mas a minha oração também tem valor, a minha oração também tem peso. A Bíblia diz lá em Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 6, Mateus 6,6, ela diz assim: mas tu quando orares, entra no teu aposento, e fechada a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto, te recompensará. A Bíblia também diz lá em Mateus capítulo 21, versículo número 22, e tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Então a gente já vai dizer logo aqui de cara, nós não encontramos apoio na Bíblia para dizermos que existe oração forte. Se olharmos na Bíblia de Gênesis até Apocalipse, Gênesis é o primeiro livro, Apocalipse é o último, não iremos encontrar nenhum apoio para oração forte. Não iremos encontrar essas palavras, oração forte, e nem sequer iremos encontrar de forma indireta, de uma forma indireta, dando um apoio. Não existe. Marcos, e por que existe? Porque alguns pastores, algumas pessoas, eu já ouvi elas dizer que iriam fazer uma oração forte, que lá iria ter essa oração forte. São líderes religiosos, inescrupulosos, pessoas que querem, estão interessadas nisso, em dinheiro, querem juntar uma grande quantidade de pessoas e querem fazer as pessoas acreditarem que sobre elas existe uma excepcionalidade maior, em que as pessoas têm que vir e somente através da oração delas as pessoas irão ser vitoriosas. E não é assim. Falo, líderes inescrupulosos, líderes de igrejas neopentecostais. É bem verdade que nas igrejas sinceras, algumas pessoas, alguns ministros, alguns por ingenuidade, mas essa ingenuidade não é desculpa, porque ele pode ler, ele pode meditar, ele pode se aprofundar nas escrituras, mas ingenuidade. E outros por maldade mesmo, por malícia. Por malícia. Porém, a oração, conhecida como oração forte, é antibíblica. Nós não encontramos apoio nas Sagradas Escrituras, até porque esse nome é estranho. É um nome que vem mais lá da macumba, do espiritismo, essa questão de forte. Agora vamos entender, Vamos entender uma questão aqui. Existem alguns requisitos quando a gente ora para que a oração ela seja atendida, para que as coisas aconteçam. Existem alguns requisitos. Primeiro requisito, a fé. Tem que existir fé, A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 21,
versículo 21 e o versículo 22 que nós lemos, o 21 diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a esse monte disserdes: ergue-te e precipita no mar, assim será feito. Aí o 22 que nós já lemos, vamos repetir, diz assim: tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. E para reforçar, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 6, está escrito: peça com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Então ele diz que tem que ter fé, tem que se crer, tem que se crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ela diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Deus existe e que é galardoador de todo aquele que o busca. Então, o primeiro elemento aqui, para que uma oração ela seja atendida, tem que se existir a fé, tem que se crer, porque senão as coisas não acontecem. Segundo, comunhão. Lá em São João capítulo 15, versículo 7, está escrito: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Veja que existe aqui uma condição, existe uma condição, preste atenção: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, tem que haver o quê? Comunhão. A pessoa tem que estar em Cristo e as palavras de Cristo tem que estar na pessoa. Então ela vai pedir e vai acontecer. Isso se chama comunhão. Por isso que eu falei que a oração ela não é somente para pedir, ela tem também que ter comunhão. E é muito importante a comunhão. E no caso aqui, isso está muito claro. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós. Comunhão ali, um com o outro. Bem, terceiro, tempo, perseverança. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo número 7, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quer dizer, tem que haver uma busca, tem que se bater, tem que se procurar. Mas para reforçar, 1 Samuel capítulo 1, versículo 12, que fala de Ana, que não podia engravidar e queria tanto ter uma criança, está escrito lá, E sucedeu que, perseverando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Perseverança. Quer dizer, não foi da primeira vez que Ana orou que as coisas aconteceram. Ela precisou continuar orando. Muitas coisas na nossa vida nós temos que continuar orando. Não existe uma coisa mágica na oração. É você que ordena, é você que determina. Não, isso é coisa de igreja neopentecostal. Essa questão de determinar, essa questão de querer mandar em Deus. Querer mandar em Deus. Não, nós estamos sujeitos a Deus. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Deus é soberano e nós somos limitados. Nós somos limitados. Então, o que é que acontece? Tem que ter a perseverança. Ainda lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, está escrito: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Tinham perseverança. Tem que perseverar. Deus ele gosta que a gente persevere, Ele quer que a gente persevere ali com um propósito, buscando. Busca hoje, busca amanhã, até acontecer. É assim que Deus quer, E é assim que muitas das vezes Deus faz. Deus pode atender da primeira vez que pedir? Pode. Deus pode atender no outro dia? Sim. Deus pode atender daqui a uma semana? Sim. Mas pode levar anos. Pode levar anos. Então tem que ter perseverança. Perseverança. E um outro ponto aqui, a vontade de Deus. Olha, como eu já falei, Deus ele é soberano. A vontade de Deus é uma vontade soberana. Somente Deus sabe, Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14, está escrito: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve.
olha bem, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Mas tem que estar de acordo com a vontade de Deus. Olha, Deus é Pai, certo? A gente como pai, a gente tem experiência de saber o que é bom para os nossos filhos. Nossos filhos muitas das vezes querem algum tipo de coisa, uma comida, alguma coisa que ele não pode comer, ou ir a algum lugar que a gente sabe que não é bom para ele ir até aquele local. E a gente como pai, a gente sabe que ele não pode ir. Então a gente não permite, porque a gente sabe que não será bom. Deus também, do mesmo jeito, sabe o que é bom para mim, sabe o que é bom para você. Então muitas coisas nós pedimos e elas podem não serem atendidas porque não é esta a vontade de Deus. Vamos para a questão da comunhão de novo. Se você tiver comunhão com Cristo, realmente, se as palavras dele estiverem em você e você nele, você vai entender que não aconteceu porque não era da vontade de Deus que acontecesse daquele jeito, que acontecesse daquela forma, ou que fosse realizado aquilo que você tanto pedia, certo? Então falamos que a fé é importante, a comunhão com Deus, o tempo e a perseverança e a vontade de Deus. Agora tem uma outra coisa muito importante aqui, e nós fecharemos com ela. Muitas das vezes as orações são pedidas a Deus, muitos pedidos através das orações não são atendidos e a pessoa muitas das vezes não entende o porquê. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, diz assim: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, então é uma coisa que, se Deus ele gosta que você persevere orando, Deus também gosta que você se humilhe orando, né? Se humilhe orando. Deus também gosta que a pessoa se converta. Muitas das vezes não é realizado aquilo que a gente pede porque nós temos que tomar certas atitudes para melhorar os nossos caminhos. É como diz aqui, se converter, né? A gente tem que estar se convertendo, se humilhando para que as coisas aconteçam. Então, oração é forte e não existe. Se você está orando e não foi atendido ainda, você tem que entender o porquê que não foi atendido. É falta de fé? É falta de comunhão com Deus? É falta de perseverar orando? Ou o que você está pedindo está de acordo com a vontade de Deus? Você tem procurado saber isso? Você aceitou a Jesus, você é templo do Espírito Santo, você pode orar. Existe a oração em conjunto. A gente pode estar comunicando assim, pedindo para que a igreja ore conosco diante de um desafio que a gente tem pela frente, diante de alguma coisa que a gente quer, diante de alguma coisa que a gente precisa, diante de alguma enfermidade, diante de alguma porta de emprego para ser aberta. A gente pode estar comunicando para a igreja, orando junto com a igreja, pedindo que a igreja ore, e certamente isso aí é uma coisa agradável diante de Deus. Já foi mencionado aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 2 e versículo 42, que eles perseveravam em comunhão, toda a igreja primitiva. E essa comunhão foi também na oração, né? Lá em Tiago, capítulo de número 5, versículo número 16, diz uma coisa interessante. Lá diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então, se um justo orando, a sua oração é poderosa, ela pode muito em seus efeitos. Imagine vários justos orando. Então, é muito importante. Nós mencionamos aqui Mateus 6:6, que fala sobre a oração em particular, onde Jesus mandou entrar dentro dos seus aposentos. Mas também a Bíblia fala sobre a oração feita em conjunto, feita no coletivo, que é muito importante. Então, oração forte não existe, é antibíblica e está fora de cogitação. E eu finalizo aqui as minhas palavras falando um pensamento do Eduardo de Castro.
Eduardo de Castro, ele falou o seguinte, ele disse: não existe oração forte, existe sim um Deus forte que opera através da oração de fracos.